Boa noite a todos. Shalom Lekulam. Espero que vocês tenham tido uma ótima Páscoa na família de vocês. Muito bem, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da Páscoa, da Santa Ceia. Da Santa Ceia que nós tivemos como exemplo hoje, uma Santa Ceia muito abençoada com o pastor João, com o pastor Sidney. Eu tive a oportunidade e o privilégio, e eu agradeço por isso, de falar um pouquinho da Páscoa no ritual judaico. Mas como o tempo não é muito curto, eu gostaria de poder falar com vocês um pouquinho mais, para que vocês tenham um conhecimento um pouquinho mais amplo do que acontece na Páscoa judaica, para vocês ligarem tudo isso com Jesus e a Santa Ceia do Senhor. Tá bom? Muito bem. A Santa Ceia mais importante do ano é exatamente essa que nós passamos hoje na igreja. É a Santa Ceia de Páscoa. E para fazer uma pequena história, algumas horas antes de ser preso, Jesus comemorou com seus discípulos a Páscoa. Que Páscoa seria essa? Vocês fazem alguma ideia que Páscoa seria essa? Que Páscoa existia na época? Só existia uma. Só existia a Páscoa judaica. Como é que chama a Páscoa judaica? Pesach. Pesach é a Páscoa judaica. Claro, porque Jesus ele era judeu, né? Ele nasceu lá, ele é judeu e ele pregava, inclusive, em que idioma? Em hebraico. Ele era considerado rabi. Rabi quer dizer mestre. Rav é rabino em hebraico. Por isso, nós vamos entender um pouquinho melhor o que acontece e como é feito o ritual da Páscoa judaica. Ok? Muito bem. O que se comemora na Páscoa judaica? Mas gostaria de só dizer para vocês que todas as festas judaicas, elas têm como lema, lembra de algum evento que aconteceu com o povo e que Deus não quer que seja esquecido. Porque a maior parte das festas judaicas, todas são bíblicas, é uma recomendação, é uma ordenação de Deus. Mas vamos tentar falar hoje da Páscoa. Então, todas as festas lembram alguma coisa. E a Páscoa também lembra. O que ela lembra? Ela lembra exatamente a libertação dos judeus da escravidão física, né? Todo mundo sabe que judeus ficaram escravos no Egito, certo? Claro. E com Faraó. E Deus acabou livrando eles, né? Tanto é que quando ele chama Moisés, ele fala, ouvi o clamor do povo. Isso, só para deixar claro que o clamor é uma coisa muito importante. Oração é muito importante, em geral. O clamor é mais ainda, né? Muito bem, vamos voltar então à Páscoa. Quais são os episódios que a gente pode contar para vocês? Episódios, principalmente, são os seguintes. Deus manda um libertador. Vocês vão perceber que sempre Deus manda um libertador. Deus é misericordioso, ele sempre vai mandar um libertador para nós. Deus manda o libertador, que libertador foi esse? Foi Moisés, na época, né? E aí Deus fala para Moisés, vai lá, fala com o faraó para ele libertar o meu povo. E Moisés faz isso, ele vai junto com Arão, etc., né? E chega lá, Moisés fala com o faraó, mas o faraó não aceita. Não aceita uma, não aceita duas. Não aceita. E assim Deus mandou 10 pragas, até chegar na última praga, que seria realmente a mais dolorosa, que é a morte dos primogênitos, a praga dos primogênitos. Que seria o seguinte, naquela noite ia passar um anjo da morte e ia atingir, ia matar todos os primogênitos, inclusive os animais, de todo o Egito, independente de quem quer que seja. Tá? E, então, para livrar o povo dessa morte dos primogênitos, Deus fala para Abraão, fala para o povo, tomar cada um para si um cordeiro, matar o cordeiro, sacrificar o cordeiro e pegar seu sangue e aspergir nas portas das casas. E quando o anjo da morte passar, quando ele vai ver esse sangue aspergido, ele não vai entrar naquela casa. E assim foi libertado o povo do quê? Da morte em função do quê? Do sangue do cordeiro. Vocês começam a fazer uma referência da Páscoa judaica com Jesus. O que livrou o povo? Foi o sangue do cordeiro. Quem é o nosso cordeiro hoje? Que sangue é esse que nós estamos falando? Dá para começar a ligar uma coisa com a outra, né? Muito bem. Continuando. Agora vamos falar um pouquinho do pão ázimo, né? Pão ázimo é pão sem fermento, certo? Se você perguntar para um... Você sabe que lá, durante a Páscoa, durante 8 dias, se pensa, ninguém come nenhum pão, nada que seja com fermento. Não é só pão, não. É pão, bolacha, é biscoito, é macarrão, uma série de coisas, chocolates, nada disso. Tudo que tem fermento
o judeu não come. Aliás, você nem consegue comprar em Israel. Se você for no mercado, no supermercado, em qualquer lugar que você vá, você não vai encontrar isso, porque eles guardam, eles trancam tudo isso. Durante os 8 dias, ninguém pode chegar perto. Tá? Muito bem. Se você perguntar para um rabino, ou para um pessoal judaico, por que a gente só pode comer matzá? Matzá é pão sem fermento. Ele vai dizer o seguinte, porque quando nós saímos do Egito, não deu tempo de fermentar o pão. Ele se refere exatamente a esse versículo. Assim comereis apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. E que não deu tempo, então por isso que eles falam tudo isso. Muito bem. Agora, deixa eu falar um pouquinho para vocês, só para referência, o que representa o sangue de Jesus? Por que um sangue de Jesus para nos livrar? Né? Sangue em hebraico quer dizer dam. Homem em hebraico quer dizer adamá. E como vocês já sabem, já falei isso várias vezes, vou repetir. Toda palavra de hebraica ela tem dentro dela uma raiz. Essa raiz normalmente identifica a função daquele ser. Tudo que existe na raiz, existe uma função. Tá? Então, e lembrando também que o salário do pecado é o quê? É a morte. Está em Romanos. Ok? Muito bem. Queria também citar para vocês que durante os sacrifícios, nos templos, você sabe como é que funcionava o sacrifício, né? Sacrifício basicamente é o seguinte: é você matar, quer dizer, você usar um sangue de um inocente para pagar o seu pecado. Então, quando a pessoa pecava, ela fazia o quê? Ela pegava um cordeiro, levava lá para o sumo sacerdote, ele matava aquele cordeiro e aspergia o sangue, tirava o sangue, e a carne ele colocava numa grelha, depois a gente pode falar sobre isso, né? Mas ele matava um cordeiro para pagar o seu pecado. Então, esse é um costume de sempre, né? Então, assim que se fazia o sacrifício dos animais, né? Agora vamos falar um pouquinho do ritual de Pesach, Páscoa. A Páscoa, se for em qualquer casa de judeu no mundo inteiro, existe um ritual já pré-determinado e todo mundo segue exatamente aquilo, o ritual, exatamente conforme está escrito. Existe um livro que chama Haggadah Shel Pesach. Haggadah vem de Lagid é falar. Então, Haggadah é a forma como você tem que fazer acontecer o ritual da Páscoa, de Pesach, né? E então se monta uma mesa, todo mundo vai lá, se costuma convidar pessoas de fora, mostrando a sua tzedakah, a sua caridade, você chama a pessoa de fora para compartilhar aquilo que você tem lá no Seder, né, no Pesach, e só para vocês terem uma ideia. E toda mesa, ela costuma ter uma coisa chamada kiará. Kiará é isso aqui que você precisa aqui na imagem, é um prato. Eu levei para a igreja hoje, vocês viram, né? Só quem foi lá viu, né? É um prato que tem 6, olha, tá vendo aqui? Ó, vou colocar o mouse aqui para vocês verem. Tem 6 componentes, tem 6 ingredientes. Cada ingrediente representa uma coisa. E para que serve isso? Para contar o que aconteceu na festa. Para que na festa você pudesse contar para todos aquilo que aconteceu, o motivo da festa, né? Aconteceu com os árabes e judeus na saída do Egito, né? Ok? Então vamos lá. Ovo, que é esse aqui, ó, ele representa o ciclo da vida. O antebraço, que é o zroa, que esse aqui, que é um osso, normalmente o pessoal coloca um osso, pode ser com carne, pode ser sem carne, porque esse aqui não é comida, esse aqui fica lá só para lembrança, né? Isso daqui representa o quê? Ele representa o sacrifício do cordeiro. Chama zroa em hebraico, né? Tem ervas amargas, que representam a amargura que os judeus passaram na escravidão. Tem a batata crua, que normalmente se coloca com água e sal, que para mostrar exatamente as lágrimas dos judeus. Tem o haroset, que a única coisa que eu acho gostosa não, é essa haroset, né? Normalmente, eu esperava o ano inteiro para comer haroset. Haroset é uma massa que é feita com tâmaras e nozes, castanha e tudo mais, e com maçã, faz tudo junto, faz uma maçaroca e coloca assim, né? E esse haroset, ele tem que ser na cor de uma argamassa, porque ele passa a ficar na cor da argamassa. Que é para lembrar o quê? A argamassa que foi feita para construir os templos, para construir as pirâmides, o que tiver que ser construído lá no Egito. Tá? E tem a alface romana que representa sofrimento. Você vai falar, por que a alface romana representa sofrimento? É justamente para você perguntar, porque aí eu te conto mais sobre o Egito, sobre o que aconteceu com o faraó, com a escravidão.
Tudo isso para gerar curiosidade. Tanto que as crianças, quando participam de Pesach, eles têm um monte de canções que falam qual a diferença dessa noite com as outras noites? E aí todo mundo responde, porque essa noite, porque nas outras noites a gente podia comer matzá e pão. Hoje a gente pode comer só matzá. E assim, para explicar o que aconteceu. Falando em matzá, além desses 6 elementos, existe também a matzá, que aqui está no meio, e o vinho. Então, vamos lá um pouquinho. As matzot, são 3 fatias, que representam os 3 níveis do povo judaico, que é Levi, Cohen e Israel. Sacerdote, os Leviim, e os Kohanim e os israelitas, os Israel, né? E tem o Kiddush. Kiddush, vou fazer um pouquinho de história sobre o Kiddush. Kiddush é feito com vinho. Existem 4 taças de vinho que se tomam na festa de Pesach. Kiddush é mais ou menos uma Santa Ceia. Se você vai ver, não existe uma festa judaica, não existe um evento religioso que não se inicia com Kiddush. Você vai no Shabat, começa com Kiddush. Você vai no... começa com Kiddush. Você vai no... começa com Kiddush. Tudo começa com Kiddush. Como é que é feito Kiddush? Com uma taça de vinho e pão. Claro, na Páscoa faz com matzá. Então, é uma espécie de Santa Ceia, é um costume de Santa Ceia. Tá? Muito bem. E assim, então, começa a cerimônia religiosa que é chamada Seder. E no Seder a gente vai ver uma porção de coisas que eu vou mostrar já para vocês. Né? Mas só para fazer um parêntese, a última ceia do Senhor Jesus, ela celebrou Pesach exatamente conforme mostrei para vocês agora há pouco. Tinha todos esses elementos, menos um, que é o Zroa. O Zroa é exatamente o quê? Ele lembrava o quê? Exatamente o cordeiro. Não é isso? Coisa mais estranha, né? Claro, Jesus era o próprio cordeiro. Tá? Vamos ver a citação na Bíblia do fermento, né? Veja só que interessante, estou falando aqui. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Por isso, façamos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com ázimos da sinceridade e da verdade. Vamos tentar explicar espiritualmente. O fermento seria você sabe o que é fermento, né? Mas não vamos esquecer a parte de física, a parte de matéria. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que quer dizer o fermento, espiritualmente falando. O que o fermento normalmente faz no pão? Ele faz ele crescer. Todo mundo sabe, né? Quando você coloca fermento, o pão cresce. E o que faz crescer o homem? Aquilo que faz ele... Eu sou. Você conhece, né, essa parte, né? Todos nós já passamos por isso, senão vocês conhecem alguém que é assim. Espero que você também... Você também tem um pouquinho, todos nós temos um pouquinho, mas para a gente se policiar. Deus quer que a gente tira para fora esse fermento, aquilo que está nos inchando, e que a gente se torne uma nova massa. Tá? Sem fermento. Esse é o sentido do fermento. Agora vamos falar um pouquinho da Santa Ceia, que em hebraico chama Seudat HaAdon. Seudat HaAdon, em hebraico, quer dizer Santa Ceia. Queria deixar para vocês uma informação clara, né, que hoje o pastor João falou também. Não se trata de um comer normal, não é uma refeição. Quem vai participar de uma Santa Ceia, ele não está participando de uma refeição, ele não está enchendo aí o estômago. É um comer simbólico, é um comer litúrgico, é um comer simbólico. Então, quando você comer uma Santa Ceia, perceba de que você é uma santificação, é uma consagração. É um ato de agradecimento. É uma bênção. Tá? Então, se dá para entender, né? Santa Ceia, ninguém vai comer alguma coisa. Santa Ceia, você vai participar de algo simbólico, algo litúrgico. Litúrgico, você sabe o que quer dizer litúrgico? É agradecimento. Tá? E para poder entender melhor tudo isso, vocês sabem de onde é que surgiu a Santa Ceia? Onde é que foi o primeiro episódio na Bíblia em que a gente conhece a Santa Ceia? Eu vou mostrar para vocês.
Muita gente acha que começou com judeu, mas não é. Olha, Gênesis 14. Abraão, ele estava andando e ele encontrou com Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém. Quem é Melquisedeque? Vocês sabem? Melquisedeque em hebraico quer dizer Malchi Tzedek. Malchi é meu rei, Tzedek, justo. Então, meu rei é justiça, ou rei da justiça. Então, Melquisedeque, rei de Salém, o que ele fez quando ele encontrou com Abraão? Ele trouxe pão e vinho. E era esse sacerdote do Deus. Quem era Melquisedeque? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Não esqueça disso. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E o que Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, fez? Abençoou Abraão e disse para ele: bendito seja Abraão, e abençoou. Bendito Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Ele tinha essa autoridade. E quando Abraão reconheceu a autoridade de Melquisedeque, o que foi que ele fez? Ele deu a ele o dízimo de tudo que ele tinha. E ele não tinha pouco, Abraão já estava... Ele deu 10% de tudo para ele. Melquisedeque, ele abençoou com o quê? Olha aqui, trouxe pão e vinho. Ele abençoou com pão e vinho. Portanto, a Santa Ceia é uma forma de abençoar as pessoas. Tá? Tem outro episódio também que vocês talvez conheçam, é Jétro, né? Quando ele trouxe a família de Moisés no meio do deserto, depois que eles saíram do Egito, e Moisés conta para ele tudo aquilo que Deus fez, ele chega e ele reconhece. Ele diz o seguinte: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Ele reconhece que Deus é único, Deus é maior, né? Então, Jétro, que era um sacerdote dos midianitas, dos pagãos, né? Ele disse para Moisés, ele faz o quê? Ele toma um holocausto e sacrifícios para Deus. E aí, o que eles fizeram? Eles chamaram Arão, né? Que é Aharon, e todos os anciões de Israel para fazer o quê? Para comer o pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Mais uma Santa Ceia. Dá para vocês entenderem que isso é uma prática que vem de muito tempo, é muito antigo isso. Então, quando você come o pão, quando eu como o pão, quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, ao comer o pão, nós estamos internalizando. Quando você come o pão, esse pão representa o corpo de Cristo. Quando você coloca isso dentro da tua boca, feche seus olhos. Feche seus olhos. Visualize aquilo que isso representa. Aquilo foi consagrado. Foi consagrado para quem? Para Jesus. Esse é meu corpo. Então, quando você coloca isso para dentro de você, visualize Jesus entrando dentro de você, junto com o Espírito Santo. Fazer habitar dentro de você. Tá? Quando você beber aquele pouquinho de suco de uva, ou então um pouquinho de vinho, você está internalizando as bênçãos da nova aliança que Jesus representa. Ok? Por isso que é muito citado na Bíblia, por não comer comida consagrada a ídolos. Né? Porque alguns até agora comem com consciência de coisa sacrificada a ídolo, e a sua consciência sendo fraca, ela fica contaminada. Então, não é recomendado que você coma nada consagrado a ídolos. Portanto, participar da Santa Ceia implica em você ter a ceia de Jesus. Por isso mesmo, certo? Mas que, sem dúvida, isso é uma coisa muito de cada um. Cada um deve examinar-se a si próprio. Ninguém vai te mandar tomar Santa Ceia ou vai dizer que você está proibido de tomar Santa Ceia. Mas que cada um deve se examinar a si próprio. Olha o que está escrito aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Como alerta, quero trazer para você esse versículo. Então, logo, Judas foi um dos discípulos, né? E ele, Judas Iscariote, estou falando aqui, né? Ele foi o único que não tinha aceito Jesus. A gente sabe que não aceitou, tanto que traiu Jesus. Então,
Então, logo Judas comeu o pão, estava na Santa Ceia, Satanás entrou nele. E aí Jesus fala para ele, o que você estava a fazer, faça depressa. Tudo bem. Agora vamos falar um pouquinho do ritual de Pesach. Pesach, já falei para vocês que normalmente é a salvação do povo da escravidão. Pesach também é chamado de Zman Cheruteinu. Zman Cheruteinu é o tempo da nossa libertação. Tempo da nossa libertação. Tá? Então, existe um ritual, como falei para vocês. O ritual é dividido em 15 passos. Os passos são esses. Kadesh. Vou colocar o mouse aqui para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, pronto. Kadesh, Urchas, Karpas, Yachas, Magid, Ruchsa, Motzi, Matzah. Maror, Korech, Shulchan, Orech, Safon, Barech, Alen. São 15 passos. E cada passo ele representa uma coisa. Se perguntar para os rabinos, vai Kadesh. Kadesh é um Kadish, exatamente só fazer um Kiddush. Então, vai pegar o vinho, vai rezar, vai tomar o vinho, enfim. Então, o ritual seria tomar o vinho. Mas vamos tentar entender qual é a razão espiritual disso tudo. Vamos deixar um pouco a parte física e vamos entender o que tem mais profundo, né, nessa explicação. Então, a palavra Kadesh, ela nos aproxima, ela fala para você, se aproxime mais de Deus. Faz um kiddush. Chega mais perto de mim. Urchas, as pessoas lavam as mãos. Você tem que andar de mãos limpas. É isso que ele quer dizer. Karpas, você faz aquela brachá, aquela bênção, Baruch atah Adonai melech haolam, borei pri hadamah, você vai reconhecer que nós somos originados da terra. E a Hatz, você vai dividir a matzá no meio, você vai mostrar humildade, você vai pegar a matzá do meio, são três matzot, pega do meio, divide em dois, e tem uma parte do meio que você vai esconder para as crianças acharem depois. E aí tem um prêmio para eles. Né? Depois tem uma guide, que alimente-se da palavra de Deus, começa a falar a reza, né? A oração. Depois tem Rochsa, que você vai lavar as mãos de novo, mostra a pureza espiritual. Motzi, então, reconhecer o pão velho da terra. Reconhecer que o pão veio da terra, aí você faz a reza de Hamotzi Bechamina Ares. Tem a Matzah, onde você vai dizer que nós não devemos nos inchar com aquele negócio de fermento que eu expliquei para vocês. Isso é uma maror que mostra que nós vamos ter aflições nesse mundo. Por isso, nós devemos confiar no Senhor. Depois você tem matzah, haroset e erva. O korech, você pega um pedaço de matzah, você pega um pedaço de maror, quer dizer, ervas amargas, e coloca um pouco de haroset. Né? Então, haroset, matzah e erva doce. Come tudo junto, para mostrar o quê? Que nesse mundo nós podemos transformar as nossas tribulações em bênçãos. Tá? E assim, cada item desse nos leva a entender alguma coisa mais sutil, mais espiritual, certo? E por último, Nitzá, que fala aceitar-se como é e agradecer sempre. Muito bom. Queria deixar só uma coisa bem ressaltada. Nós somos salvos por Moisés, quer dizer, por Deus, através de Moisés, fisicamente. Nós temos da escravidão. Mas Jesus, ele veio para salvar a humanidade de uma coisa muito maior. É uma salvação mais... Ele veio salvar a humanidade, a alma da humanidade. Bem mais. E por isso eu quero dizer para vocês, você sabe como é que se fala Jesus em hebraico? Yoshua. Sabe o que quer dizer Yoshua em hebraico? Deus salva. Yoshua. Sabe como é que fala salvar em hebraico? Lehoshia. Como é que fala salvação em hebraico? Yeshua. Como é que fala salvador? Moshia. Dá para entender que todas as palavras que têm a mesma raiz, ela tem dentro dela o mesmo chores. Então, tudo indica a função daquilo. Só que em hebraico, quando você vai falar assim, eu vou salvar alguém que está se afogando na piscina, que aqui nós falaremos a mesma coisa, tudo é o mesmo nome, salva vidas, lá não fala nada com Yoshia.
nada. Lá é Lehatzil. Portanto, Yoshua, ele tem uma função muito mais ampla e não fala de qualquer tipo de salvação. Ele fala da salvação da alma. Por tudo isso, eu posso dizer para vocês que Deus exaltou Jesus soberanamente e lhe deu um nome que é acima de qualquer nome. É sobre todos os nomes. Tá bom? É isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenham curtido, que tenham aproveitado, que tenha entrado no teu coração para ver e que você tenha cada vez mais o desejo e a vontade de estar mais perto do Senhor Jesus. Tá bom? Então, feche seus olhos e deixe eu fazer uma última oração para você. Yevarechecha Adonai v'shmerecha, Yael Adonai panav elecha v'chuneika, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom, lachem, shalom, shalom ubracha, em nome de Jesus. Amém, amém, ubracha. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos fez hoje. Obrigado pelos ensinamentos, obrigado pela oportunidade de falar isso para a igreja. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Cid, da pastora Rosângela, dos líderes, dos presbíteros, todos, Senhor. Obrigado por tomar conta da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, perdoe qualquer coisa que eu tenha feito errado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida e fica com Deus.